tela? Uhum. Sim. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos no segundo encontro do programa Renovação. Antes de passar a palavra para o Nelson, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês. Então, quem somos, né? Somos o Núcleo de Qualidade de Vida, eu sou a Paula, vou estar na tarde de hoje com vocês junto com a Larissa. Nós representamos o Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas. A nossa equipe é composta pela Regina, pela Cristiane, pela Aline, pela Marizilda e pela Dulcimara. O programa Renovação. O programa Renovação ele tem como objetivo permitir a reflexão, a troca de experiência, o autoconhecimento. Hoje estamos no segundo encontro, que é o encontro virtual. Além dele, a gente tem as rodas de conversa em parceria com a Felicidade Corporativa, que acontecerá no final de setembro, e as sessões de coaching, que aqueles servidores que participarem tanto dos encontros virtuais quanto da roda de conversa poderão concorrer. Quem pode participar? Todos os servidores, principalmente aqueles com 50 a mais. Mas todos são bem-vindos, porque é importante pensar na aposentadoria a qualquer tempo, né? O quanto antes nós nos prepararmos para esse momento, melhor a gente vai chegar nesta fase. A estrutura do programa, ele está condicionado tanto na saúde física, saúde emocional, saúde financeira e saúde social. Hoje nós vamos trabalhar o eixo da saúde emocional. Então, o encontro de hoje é saúde mental e saúde física. O nosso próximo encontro é sobre alimentação saudável e ela vai ocorrer no dia 30 de agosto, em parceria com a Secretaria de Agricultura. Só ressaltando a questão das regras para participar do processo de coaching, é ter participado no mínimo de 3 encontros dessas palestras virtuais, estar com a aposentadoria prevista para os próximos 5 anos, e caso haja desempate, aquele que tenha solicitado a aposentadoria, né, possuir um abono de permanência e ter participado do maior número de encontros. Na nossa intranet, nós temos uma página. Se você ainda não foi conhecer, não deixe de visitá-la. Aqui na página principal você encontra todas as informações do programa, a nossa agenda e alguns conteúdos adicionais que nós realizamos a curadoria para vocês terem mais informações sobre o processo de aposentadoria. É só escrever Programa Renovação ou Aposentadoria, você vai aqui, né, nessa parte superior, você vai encontrar a página. O próximo encontro... A gente não visualizou a página. A gente está vendo só a primeira página da apresentação, mas aí se você, de repente, mostrar aquela tela específica... Ela não está mudando? Não. Ah, que coisa estranha. Eu vou parar, então, peraí. Eu vou parar de apresentar e vou voltar a apresentar, tá bom? Para ver se ela... Eu tô achando que... Eu não tô vendo rostinhos nem reações, né? Então, a gente vai falando. Então, peraí. Vamos voltar a compartilhar em vídeo. Vocês estão visualizando agora? Agora sim. Agora sim. Então, tá. Podia ter alertado antes. Vamos lá. Então, vamos. Então, aqui é a página da intranet. No campo da pesquisa, você pode escrever Programa Renovação ou Aposentadoria, e você vai encontrar a página primeiro que vai abrir essa sobre aposentadoria. Ela vai estar em branco. Aí você tem que clicar aqui, ó, Renovação, e você vai encontrar esse layout aqui explicando do programa. Abaixo a agenda e os conteúdos adicionais.
Então, como eu falei, o nosso próximo encontro é com a nutricionista Milene, parceria com a Secretaria de Agricultura, dia 30 de agosto, alimentação saudável. O objetivo é estimular um estilo de vida saudável por meio da adoção de alimentação equilibrada. Hoje nós temos a palestra sobre saúde física e saúde mental com o psicólogo Nelson Luiz Raspes, e eu vou passar a palavra para a Lari para fazer a apresentação dele. Ele é psicólogo clínico e hospitalar, ele é especializado em dependência química, especialização também ele fez em capacitação de dependência química pela Universidade de Santa Catarina. Ele é colunista no site direcionalcondomínios.com.br. Ele aborda os temas da problemática com relação à dependência química em condomínios residenciais. Ele participou de entrevistas para a TV Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, abordando esses assuntos sobre dependência química e múltiplas compulsões. Ele participou do programa Sind Solution, na emissora UPTV, abordando assuntos referentes a drogas em condomínios. Também tiveram participações no programa Falando Nisso, na TV Band, Vale em São José dos Campos, abordando assuntos relacionados à psicologia. A apresentação do próprio programa Olhar Humano, pela emissora Web TV, Creative TV, e entrevistas com diversos profissionais, discutindo diversos assuntos relacionados à psicologia. Tem a formação em coach pelo EBC, formação na Barra de Axis, curso de regeneração celular, medicina emocional, formado em psicologia positiva também. Ele fez palestras em escolas, prefeituras, abordando diversos assuntos sobre doenças emocionais e mentais. Ele é formado há 29 anos, sendo 15 atuante em instituição psiquiátrica, trabalhando na recuperação psicológica de pacientes psiquiátricos e dependentes químicos, entre outras compulsões, em psicoterapia individual. Ele faz atendimento a adolescentes, adultos e terceira idade. Então, Nelson, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que a gente tenha, todo mundo, uma boa palestra. Seja bem-vindo. Obrigado, Larissa. Obrigado, Ana Paula. É um prazer estar aqui com vocês, agradecendo pelo convite. E eu quero também que as pessoas possam ir participando, não só eu falando, né? Eu deixo em aberto, se quiserem ir perguntando, tiverem alguma dúvida ao longo aí do nosso bate-papo. Nós vamos ter aí mais ou menos 1h30, 2 horas, né? Pelo que me foi informado. Legal. Bom, gente, mais uma vez é um prazer estar aqui. Eu acho que falar de um assunto bastante importante nos dias de hoje, não só hoje, né, mas de uma forma geral, que é a questão da terceira idade. Quando me foi feito o convite, há uns meses atrás, né, um período atrás, me lembrei de um período que eu fiz. Eu moro aqui na região da Becém, em São Bernardo do Campo, e na época, há mais ou menos uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu fiz um trabalho nas prefeituras de Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema, com públicos de terceira idade. Isso me fez lembrar, na época do trabalho que eu fazia com terapia de grupo. Na época, eu estava trabalhando com uma... Na época, então, ela era então uma estudante de psicologia, e ela fazia todo um período de trabalho de estágio comigo lá. Então, aonde eu ia, ela estava indo para poder ganhar experiência e participar. E foi muito legal esse período que a gente fez durante alguns meses nessas prefeituras, porque a gente viu que as pessoas elas tiveram uma adesão muito grande, né, pelo trabalho, onde elas puderam falar das suas dificuldades, das suas questões, das suas relações familiares, dos seus problemas familiares, pessoais, com o marido, com o filho, com a esposa, etc. Falavam das suas doenças emocionais, como a depressão, a ansiedade, ou das doenças dos familiares. Então, era um espaço onde as prefeituras cediam para a gente fazer esse trabalho e as pessoas pudessem se posicionar. E era muito legal, porque foi criando cada vez mais corpo esse trabalho. Durante esse período que a gente fez esse trabalho com esse público, eu fui levando outros profissionais para fazer outras palestras. Então, eu levei
profissional de dança de salão, para dar uma aula de dança de salão. Foi muito legal, que todo mundo participou, então tocou as músicas da época, valsa, tango e etc. Levei profissionais para tirar dúvidas quanto ao Código de Defesa do Consumidor, dos direitos das pessoas da terceira idade. Levei nutricionistas também, como vai ter uma palestra aqui com nutricionista, eu levei uma nutricionista também para falar dessa questão da alimentação saudável. E nós fizemos, inclusive, na época, ainda quando tinha o programa da Silvia Popovic, não sei se vocês devem estar lembradas, nós levamos esse público, nós alugamos uma caravana e fizemos um grupo de pessoas e fomos no programa da Silvia Popovic para fazer uma gravação ao vivo, na época acho que era na Band, se não me engano, e foi bem legal, inclusive eles participaram do programa, foi muito bacana. E a faixa etária das pessoas que participavam lá era na faixa de 60, 70 anos para cima. E era bem um público misto, tanto homens quanto mulheres, se bem que na época a adesão maior era das mulheres, mas os homens também participaram. E foi muito enriquecedor, porque a gente conseguiu ajudar pessoas a melhorar o seu estado emocional, a ajudar o seu estado mental, ajudar nas relações familiares, onde as pessoas elas tinham medo de se posicionar, tinham medo de falar as suas questões e começaram a se soltar, começaram a não ter medo mais de colocar aquilo que estavam sentindo. Porque o que era o trabalho de grupo que a gente fazia? Né? O trabalho de grupo é um trabalho onde cada um tem um tempo para falar daquilo que está incomodando a sua vida. O trabalho de grupo, todo mundo vai ter um momento para falar daquilo que está pensando e da sua dificuldade, e o interessante era a forma como os outros membros do grupo acolhiam aquela pessoa, como querendo dizer assim, eu também tenho isso, eu também já passei por isso. Então, às vezes era uma pessoa com depressão muito profunda, então todo mundo acolhia, todo mundo incentivava, todo mundo apoiava. Então, não houve nenhum tipo de discriminação, não houve nada disso. E aí as pessoas elas foram se soltando e o grupo foi ganhando corpo. Infelizmente, acho que aí a gente também dependia de verbas das prefeituras, né? E com mudança de gestão de governo, de prefeitos e tal, infelizmente esses trabalhos não foram adiante. Mas deu para a gente ver que a necessidade que as pessoas tinham naquela faixa etária de falar o que estavam com vontade, de botarem para fora, de fazerem novas amizades, inclusive, né, de ampliar a sua convivência social, de ampliar o seu leque de amizades, de contatos sociais, era muito grande. Então, isso foi muito bacana. Eu senti muito, infelizmente, que a gente não pôde dar continuidade nesse trabalho, mas ficou uma lição muito legal, ficou uma lição muito bacana. E atualmente eu faço atendimento com terceira idade também, pela internet. Eu atendo hoje pessoas na faixa da terceira idade entre 60 e 70 anos. E vejo que hoje em dia a internet também facilitou, inclusive muito legal, que esse próprio público está bastante informatizado nessa questão do uso da internet. Hoje em dia, como que a gente está fazendo aqui, está batendo um papo, está conversando várias pessoas online, mais de 80 pessoas online. Então a internet também está fazendo com que as próprias pessoas da terceira idade e os idosos também participem e tenham acesso pela internet a esse tipo de evento. E como eles estão avançando nessa questão da tecnologia. Então, essas pessoas que eu atendo hoje online, elas participam assiduamente das sessões, né? Elas participam e falam de todas as suas dificuldades sem medo, sem receio, sem nada. Inclusive, eu tenho uma paciente, ela é recente, ela tem uma doença que chama polineuropatia periférica. É uma doença que afeta as fibras do corpo e ela sente dores praticamente o dia inteiro. Mas conversando, falando, desabafando, só tocando, colocando as suas questões, ela se sente bem à vontade e está trabalhando bastante bem essas questões. Então,
A questão da internet hoje em dia, o público da terceira idade tendo essa facilidade de acesso, está contribuindo muito para os atendimentos online. Hoje em dia, eu só estou praticamente atendendo online, né? Por conta aí, desde o período do início da pandemia. Então, hoje eu só atendo praticamente online. E eu tive uma adesão muito boa de todos os públicos, das faixas etárias até que a própria Larissa colocou. E a agenda está cheia. Então, a gente pode ver que os cuidados com a saúde mental, a preocupação com a saúde mental melhorou muito hoje em dia. Já vista que a agenda está cheia, a gente teve que organizar aqui para poder participar desse evento. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, eu posso dizer que a mentalidade das pessoas está mudando, inclusive desse público da terceira idade também, né? Então, tem uma outra paciente também que eu atendi presencial. Eu também, de vez em quando surgem alguns trabalhos presenciais, no caso, é uma acompanhante terapêutica, eu fazia também numa casa de uma senhora. Isso foi a questão de alguns meses atrás. E engraçado que foi até uma situação que a gente pegou meio a gente de surpresa, porque quando a filha me contatou para conversar, para fazer um trabalho terapêutico com a mãe, foi a próprio pedido da mãe também, com 83 anos de idade. Ela tinha tido um AVC leve e ela estava com uma fisioterapeuta, inclusive conhecida minha, que estava fazendo um trabalho de mobilidade, porque ela estava um tanto limitada fisicamente na mobilidade. E uma coisa que pegou bastante surpresa para a gente, que a gente não imagina muitas vezes, é que um dos motivos que ela estava procurando a terapia, além da questão da hipertensão que ela teve, a crise da hipertensão que deu esse pequeno AVC, foi depois de ter que se separado depois de 50 anos de casado. Então, essa era uma questão que eu fiquei surpreso. E aí a gente trabalhou todas essas questões. Você imagina, depois de 50 anos, 50 e poucos anos de casado, a pessoa ainda procurar uma ajuda psicológica e ainda ter para poder falar que teve a coragem de tomar essa iniciativa. Porque hoje em dia a gente vê pessoas com 50, 60, 70 anos, até casos um pouco mais longínquos, né, de tempos de casado. E ela falava mesmo, ela expunha as questões dela, a relação dela com ou então ex-marido, né, com os filhos também. Uma pessoa com um gênio bem forte, uma mulher com um gênio forte, extremamente lúcida, e ela dizendo que não se arrependia, não, que ela estava ciente do que ela tinha feito e que ela não queria mais nem ela e nem então o marido dela, o ex-marido. Então, para vocês verem como são pequenos exemplos que eu estou trazendo aqui para vocês de assuntos que as pessoas trazem nessa questão da terceira idade, né? Que a terapia favorece essas pessoas, né? No caso dessa senhora, foram mais ou menos 6 meses, 7 meses de terapia, e aí a gente interrompeu por ela já estar bem, por ela já estar equilibrada, centrada, e a pressão também ter estabilizado, porque ela vivia tendo picos de pressão, e conforme as sessões foram programando, foram andando, foram seguindo, ela foi se soltando e a gente foi acompanhando até que ela estava num nível emocional já legal. A gente pretende voltar em pouco tempo para poder refazer uma avaliação para ver como que ela está. Ana Paula, quer falar alguma coisa? Não? Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente fica à vontade, tá? Eu estou aqui para responder também eventuais dúvidas que vocês tenham também. Gente, e por que falar da saúde mental hoje em dia, né? Hoje em dia é mais do que comum falar da saúde mental. Hoje em dia, eu observo muito o quanto as pessoas já perderam, a maioria das pessoas perderam o rótulo de que o trabalho de saúde mental como psicólogo não é problema de louco. Muitas pessoas ainda acham que é problema para louco. Eu não estou louco, eu não sou doente mental, não tenho doença, eu não sou louco, eu não estou rasgando dinheiro, eu não estou fazendo, né?
mas hoje em dia esse conceito está indo por terra, né? Principalmente agora nesse período que a pandemia veio, e isso está mostrando através dos atendimentos online. Tem outros colegas que também estão com a agenda cheia, e se perdeu esse rótulo, que é muito bom, a ponto de as pessoas perceberem que tem que cuidar de si mesmo. E quando se trata na questão do idoso, né, por que a gente tem que tratar a questão da saúde mental no idoso? Né? Porque idoso a gente caracteriza a partir dos 60 anos de idade, né, como a gente tem aqui pelos órgãos competentes. Então, como eu comentei com você, do trabalho que eu fazia com o público terapia de grupo, a gente trabalhava depressão, ansiedade, síndrome do pânico, etc. E a gente percebeu que essa questão da depressão, da ansiedade, cresceu muito nos últimos anos na questão do idoso. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, o Brasil tem em média 33 milhões de pessoas acima de 60 anos de idade. É um público bem grande, é um público muito grande, né? É um público que está crescendo cada vez mais no Brasil, é um público que está crescendo gradativamente e ritmo acelerado, e a gente tem que se preocupar mesmo com o que acontece com esse público, né? O que acontece com a cabeça deles, o que acontece com o emocional deles, o que acontece com a vida deles, né? O que eles fazem, se eles se preparam para uma aposentadoria, se eles se preparam para um fim de carreira profissional, de ficar em casa, muitas vezes, só ficar em casa, se querem continuar trabalhando, se querem manter um vínculo profissional, se querem manter algum tipo de atividade. Eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui não gostam de ficar paradas. Elas têm que estar em algum tipo de atividade, elas têm que estar fazendo alguma coisa para se sentirem úteis, né? Seja um tipo de trabalho, seja um trabalho voluntário, seja, de repente, cuidar dos netos, estragar os netos, para a gente não falar outra coisa muitas vezes, né? Seja para fazer alguma coisa. Até porque a gente observa, da mesma forma que o público da terceira idade está crescendo, consequentemente também as doenças mentais e emocionais estão aumentando também. Então, se uma pessoa ela não se prepara para parar de trabalhar, se uma pessoa ela não se prepara para uma aposentadoria, o que acontece? Ela já vai criando o que eu vou fazer, o que vai ser da minha vida, que eu não vou perder minha renda, o que eu vou fazer, como é que vai ser. Então, eu já conheci muitas pessoas ao longo da carreira que já prevendo a aposentadoria, já faziam cursos antes, porque é isso que eu quero fazer. Então, eu já estou me preparando para quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Então, é uma pessoa que fez um trabalho de prevenção, criando um estudo para, se eu sei que eu vou ter que parar um dia, eu vou fazer um curso. Até vi um recado de uma pessoa aqui que está participando, que ela falou que realmente não gosta de ficar parada, porque parece que ficar parada dá uma sensação de inutilidade, né, gente? Parece que dá uma sensação de estou sendo inútil, né? Estou fazendo aqui em vão, né? Porque a gente trabalha uma vida inteira, a gente levanta cedo, trabalha, cuida de casa, marido, filho, esposa, neto, etc. A gente não se prepara para parar. A gente não quer ficar parado porque dá essa sensação de inutilidade. É uma sensação, às vezes, de impotência. Eu não sei fazer mais nada na minha vida, eu sabia trabalhar, hoje o que eu posso fazer? Ou então pessoas que ficam inválidas, ou pessoas que ficam inválidas por alguma doença física, ou por alguma doença mental, né? Ou pessoas que desenvolvem patologias, além da depressão, da ansiedade, pânico, por situações inusitadas, às vezes, ou de perdas inesperadas na família, perde um filho, perde uma filha, perde uma esposa, perde um marido, perde alguém da família, né? Então, é importante a gente estar abordando isso para as pessoas terem consciência do quanto elas ainda podem superar muitas coisas,
né? Do quanto elas ainda têm muito o que fazer na vida. E cuidar da saúde mental é cuidar da vida, né, gente? Cuidar da saúde mental é cuidar da vida, né? Porque cuidar da saúde mental também é cuidar da saúde física, também é cuidar de uma atividade física que a gente vai falar daqui para frente também. Então, se tiver alguém, olha lá, já tem pergunta aqui já. Nosso público é tímido. Ah, o pessoal tímido. não fala. Então, eu gostaria que vocês entendessem que assim, é um encontro e o objetivo realmente é troca, para que o Nelson consiga conversar com vocês e vocês façam perguntas. Ele está acessando aqui, eu aproveitei e escrevi também para não interrompê-lo, mas qualquer coisa, vocês levantem a mãozinha, a gente vai fazendo uma dinâmica aí que funcione, tá? Até porque a opinião de vocês também é importante, né? A opinião de vocês é importante, a participação de vocês é importante, né? Como foi colocado aqui, né? Eu também não gosto de ficar parado. Eu não gosto de ficar quieto, né? Por conta dessa sensação que dá de inutilidade, etc. Né? Então, a Larissa colocou aqui, né? O que a gente tem que fazer para cuidar da saúde mental? Eu acho que antes de responder essa pergunta, era exatamente a pergunta que ela gostaria de fazer, a Regina colocou aqui. Antes da gente chegar nessa resposta, né? Eu acho que a gente tem que conhecer alguns pontos aqui. Como eu citei agora há pouco, né? Quais são as principais doenças hoje em dia que a gente tem abordado, né? A questão da depressão, que eu acho que é uma das principais doenças que a gente trata no mundo hoje em dia, e em paralelo à ansiedade. A depressão hoje em dia afeta 13% da população aqui no Brasil, a partir de 60 anos de idade. Tá? Para vocês terem uma ideia, quase 8 casos a cada 100 mil habitantes idosos cometem suicídio no Brasil. E acima de 70 anos são quase 9 pessoas a cada 100 mil habitantes. E isso dá mais ou menos, em média, 120 mil pessoas por ano que se suicidam no Brasil. 1.200 pessoas, aliás, por ano que se suicidam no Brasil, na terceira idade. É um público muito alto. Né? Eu trabalhei em hospital psiquiátrico durante 15 anos, como foi citado aqui na apresentação, e eu também atendia pessoas da terceira idade lá, fiz também um grupinho ali, agora lembrando, eu fiz um grupinho lá também. E era interessante, né, porque as pessoas, elas traziam as suas questões, elas não queriam se sentir como elas estavam sentindo. Mas como que eu entrei numa depressão? Como que eu pude entrar nisso? Como que eu entrei, como que eu estou com essa questão dessa ansiedade? Sim, Rose, precisa divulgar, sim. Obrigado pela sua colocação aqui. Como que eu cheguei nesse ponto que eu me sinto, eu não quero fazer nada, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não quero sair de casa, eu não quero sair da cama. Porque quais são os sintomas da depressão, gente? Vamos pensar. Quem já passou por depressão aqui pode até casar com o que eu vou falar, né? Quais são os sintomas da depressão que, de repente, vocês que estão aqui já sentiram, né? Falta de vontade de sair da cama, por exemplo, né? Falta de vontade de cozinhar, falta de vontade de tomar banho, né? Falta de vontade dos outros tipos de higiene pessoal, escovar os dentes, coisas do tipo. O que mais que pode estar relacionado a sintomas da depressão? E que vocês já tenham sentido na pele, por exemplo. Se alguém estiver aqui, pode me falar, pode me cortar. Que outros sintomas a gente tem da depressão? Podemos falar do isolamento. Podemos falar do isolamento. Podemos. O isolamento social da pandemia causou muito. A falta da distância afetiva, das pessoas afetivas, dos contatos afetivos, né? A autoestima lá embaixo, como o Carlos colocou aqui, sim, a autoestima está lá embaixo,
né? A pessoa ela não se acha mais tristeza profunda, isso, exatamente, é como a Cristina colocou aqui, ela descreveu perfeitamente, apatia, né? Raciocínio lento, come pouco, se alimenta pouco, não tem vontade nem de ver uma televisão, não tem só querer dormir, a Valéria, isso, né? Sempre ver o lado ruim das coisas, como foi colocado, né? Então, vocês percebem o que é a depressão, né, gente? Olha tudo que ela traz para a vida da gente, né? Então, hoje em dia, desculpa que minha garganta não está muito boa hoje, tá? Só para... Então, todos esses sintomas que vocês colocaram aqui, colocaram de uma maneira muito, muito correta, fazem parte de um quadro de depressão. Então, vocês imaginam, 13% de uma população de idosos tem depressão no Brasil. E com a população crescendo, né? Com a população chegando cada vez mais na terceira idade. Eu vou chegar logo, logo. Eu já estou chegando logo, logo. Daqui a uns 3 anos já vai ser a minha vez de chegar nesse mesmo patamar que vocês. O Luiz está perguntando assim, onde os sintomas são mais discretos. Boa pergunta, Luiz. Olha, existe uma grande diferença, pelo menos da minha, isso é uma observação da minha convivência profissional, tá? Existe uma grande diferença entre o homem e a mulher, né? O homem, ele tem os sintomas mais embutidos, ele guarda mais para ele, ele não gosta muito de falar das fraquezas dele, ele não gosta muito de falar do que ele está sentindo, ele guarda muita coisa. Então, por exemplo, as doenças somáticas, que vocês devem saber, as doenças somáticas são as doenças que a gente acumula no corpo por não expressar aquilo que estamos sentindo. Então, quando o homem tem uma questão de pressão alta, hipertensão, infarto, essas coisas, são reflexos de sintomas contidos, não expressos. A mulher não, a mulher ela... Oi? Eles acabam se tornando físicos, os mentais acabam... Isso. Acabam se tornando problemas físicos. A mulher não, a mulher ela já externaliza mais. Ela chora mesmo, ela bota para fora mesmo, ela não tem vergonha nenhuma de falar. Diabetes, como falou também, sim. Muitas doenças têm de fundo emocional. Enxaqueca, gastrite, problemas da coluna, problemas intestinais, estomacais, etc. Então, os homens, eles têm uma contenção muito maior das emoções. Mas, para minha grata surpresa, houve um aumento considerável de público masculino em terapia também. Antes era exclusivamente mulher. Hoje tem dias da semana que eu atendo exclusivamente só homens. Desde a público adolescente, 15, 16 anos, até 50, 60 anos de idade. E o que é bom, porque eles percebem que eles precisam botar para fora, que não adianta só aquela coisa de querer ser forte, querer ser o dono da pessoa forte, tem a força para suportar tudo isso. Né? Que mudança, sim, Rose, muita mudança. Então, voltando a falar nessa questão da depressão, imagina um público que não está acostumado a ficar parado ou não tem preparo para as coisas, como é que faz? O que elas procuram fazer? O que elas têm que fazer? Né? Mas ainda aqui entrou uma pergunta, né, se tem uma questão cultural. Eu, sinceramente, desconheço a questão cultural. Eu, sinceramente, desconheço. Eu acho que a depressão é uma doença que pega no mundo inteiro, pelo que eu já conversei com colegas, estudando isso, aquilo e tal. Imagina, Eduardo, tranquilo. Então, eu acho que são sintomas que vale para o mundo inteiro. Né? São sintomas, se a gente observar tudo que aconteceu no mundo na pandemia, essa questão aí afetou todo mundo. Não só o público da terceira idade, mas todos nós, de alguma forma. Casos de ansiedade, então, cresceram absurdamente.
Nelson, sabe o que me fez pensar também? O fato do tratamento ser online, pode ter agora, né, depois da pandemia, ter tido essa facilidade, pode também ter contribuído para que o homem, que normalmente, né, dá prioridade para o trabalho, disponibilize um período menor do que o deslocamento para ir até o consultório. Então, talvez, não sei, talvez também pode ter contribuído para isso. A Aldine fez uma pergunta, porque ela coloca assim, será que mesmo as pessoas agitadas, elas podem ter depressão? Pessoas que aparentam ter uma agitação, né? Pode sim, pode sim. Existe uma patologia que a gente chama um misto entre depressão e ansiedade. Então, o que significa isso? São pessoas, às vezes, muito agitadas, muito ansiosas, mas que, por vezes, elas são assim para disfarçar aquilo que elas estão sentindo lá dentro de uma coisa mais profunda. Então, para não demonstrar aquilo que ela está sentindo, que às vezes é uma vontade de chorar, uma vontade de desabafar, a pessoa ela procura mostrar-se mais agitada, mais ocupada com as coisas, para não ter que entrar em contato com aquilo. Então, sim, existe essa questão da ansiedade. A ansiedade e depressão andam juntas. Andam juntas. Porque uma pessoa... O que é uma pessoa ansiosa, gente? Vamos falar o que é uma pessoa ansiosa. Vamos lá, vamos participar aqui. Depois eu vou colocar uma diferença bem simples aqui para você. Mas o que significa ansiedade, gente? Ninguém é ansioso aqui, né? Então tá bom. A ansiedade, eu não sei explicar fisicamente o que eu sinto quando eu estou ansiosa. Eu sinto até falta de ar. Mas eu não consigo sofrer por antecipação. A Regina colocou Preocupação com o futuro. Preocupação com o futuro. Ô Nelson, Eduardo, se eu puder falar, às vezes você sofrer por um problema que pode acontecer e às vezes ele é solucionado antes que aconteça. É verdade. Também, Sim. né? Sim. E só a questão lá da minha pergunta lá, desculpa voltar ali, mas eu quis dizer assim que para o homem, para procurar tratamento, tem uma cultura de que homem não tem depressão, uma coisa cultural. E era isso que eu quis dizer. Desculpa, viu? Não, desculpa, eu se eu não entendi corretamente, mas é bem isso mesmo. É bem isso, muito bem colocado. Obrigado, Eduardo. Que mais a questão da ansiedade, gente? Vamos lá. A Tânia levantou a mão. Tânia, pode falar. Oi, boa tarde, tudo bem? Tânia. Eu penso que uma pessoa ansiosa, ela tem muita preocupação com o assunto, né? Que excessivamente aquele assunto fica na cabeça da gente. Então, isso gera uma ansiedade, uma preocupação do dia a dia, né? Penso isso. Sim, mas é isso mesmo. Correto. Obrigado. Mais alguém? Quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem mais? Então, vamos pegar aqui o que as pessoas acabaram colocando, né? Sofrer com antecedência, preocupação com o futuro. Então, pessoas ao nosso redor que podem falecer, sim. A diferença entre a depressão e a ansiedade, a depressão é por coisas que você sofreu no passado, que você traz até hoje. Então, de repente, uma perda de alguém, uma perda de um emprego, a perda de um ente querido, outras situações que possam causar uma depressão, né? Uma briga em família, por exemplo. Então, pessoas que ficam sofrendo por anos a fio com essa questão da depressão. Então, a depressão está relacionada a questões do passado. E a ansiedade é exclusivamente preocupação com o futuro. Quantos de vocês aqui não criam pensamentos de ansiedade? O que será que vai ser? O que será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que fulano vai conseguir? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se não acontecer? E se não acontecer? Vamos entender uma coisa, gente. Vamos entender uma coisa.
o processo é o seguinte: os nossos pensamentos criam as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, eu citei alguns exemplos de pensamentos. São típicos de pensamentos de ansiedade. Uma pessoa que é depressiva, ela vai pensar: não vou conseguir, eu não vou nem fazer, porque não vou nem conseguir, já estou velho para isso. Eu não vou conseguir trabalho mesmo, já estou velho, já estou velho. Eu não tenho... A vida inteira eu fiquei dependendo de alguém, então eu não tenho capacidade nem para estudar, nem para desenvolver. Pessoas que têm sintomas depressivos são isso. Pessoas ansiosas criam seus pensamentos também. Ai, será que vai dar certo? Será? Então, quando a gente começa a trazer pensamentos, observem as reações físicas que vocês têm. Observem as reações físicas. Quando vocês, por exemplo, vamos pegar aqui, a ansiedade já é um sintoma de insegurança, como foi colocado aqui. Aliás, só fazendo um pequeno parênteses aqui. Todo mundo aqui tem ansiedade. Ninguém é isento. Ninguém. Nós estamos em 100, 102, 103 aqui. Ninguém é isento de ansiedade. Então vamos separar as coisas. A ansiedade, que a gente considera um nível legal, um nível, né, tranquilo, é aquela ansiedade que nos movimenta para a vida. Levantar, trabalhar, estudar, fazer as coisas de casa, no trabalho, fazer a nossa vida do dia a dia. Essa é uma ansiedade normal. Eu vou responder a questão logo, logo. Então, essa é a ansiedade considerada normal. A partir do momento que você começa a perder o sono, que você tem pensamentos acelerados, que você tem pensamentos obsessivos, então eu não consigo me controlar, então eu tenho que comer alguma coisa. Então a pessoa cria uma compulsão por alguma coisa. Então tem que comer, tem que trabalhar em excesso, tem que ficar muito tempo na internet. Então a ansiedade e a depressão também geram esses comportamentos compulsivos. Então a ansiedade é aquele sintoma que nos causa essas questões, essas reações físicas. Então taquicardia, pensamento acelerado, sudorese, insônia, como foi colocado aqui. A gente tem pressa de fazer Ninguém aqui tem pressa, né? Acho que 100 pessoas aqui, ninguém tem pressa, né? De querer que as coisas sejam rápidas, né? Ninguém tem pressa aqui. Então, quando fala que a ansiedade e a depressão andam juntas, é muitas vezes isso. Quando as coisas não acontecem no meu tempo, eu fico chateado, eu fico deprimido, eu fico angustiado, eu fico inconformado, eu fico revoltado, para não falar outras palavras, eu fico pé da vida, né? Então, se a gente não se prepara e não entende esses sintomas, o que vai acontecer com a gente? A gente vai se entupir de remédio. Esse é um ponto que eu acho que é extremamente importante colocar, porque eu sempre me remeto a um período, dentro do período que eu trabalhava no hospital, em que, principalmente no período de final de ano, eu conversava muito com um psiquiatra, um dos mais antigos que era da época. Eu já saí do hospital tem uns 6 anos, mais ou menos. E ele falava assim, o quanto as pessoas ficavam felizes no final do ano, saindo com uma receita dos seus remédios, porque o psiquiatra ia sair de férias, né? Então, as pessoas muitas vezes criam dependência de remédios. Elas criam uma necessidade, uma dependência psicológica de remédios, de medicação. O Brasil, hoje, é um dos maiores vendedores de ansiolíticos, se não o maior vendedor de ansiolítico no mundo. São mais de 50 milhões de ansiolíticos vendidos no Brasil por ano. É muita coisa. É muita coisa. Mais de 50 milhões de unidades de caixas de ansiolíticos vendidos no Brasil. Sem contar os que vendem no paralelo, as pessoas que compram no paralelo e tomam por conta própria. Gente, vamos pensar, né? Essas medicações, se não tiver um acompanhamento com psiquiatra, que também não é médico de louco,
Não é médico de louco. Psiquiatra não é médico de louco. Psiquiatra é um profissional da saúde mental. Se não tiver um acompanhamento, as pessoas elas vão criar uma dependência, muitas vezes irreversível, inclusive dependência química, e que podem trazer, inclusive, principalmente uma doença de Alzheimer. Pode antecipar uma doença de Alzheimer, pode antecipar outras patologias de esquecimento, de falta de memória, de não lembrar de nada. Então, precisa tomar. Quem aqui toma ansiolítico, que tome de uma maneira regular com um profissional acompanhando. Existem pessoas que tomam sem necessidade porque criaram uma dependência e tem pessoas que realmente precisam. Então, aqueles que conhecem alguém que tomam por conta, é bom avisar. Ah, toma um remedinho aqui, porque o ser humano adora se automedicar. A verdade é essa. Ah, toma esse remedinho aqui, você vai ficar bem, você vai ficar legal. E tem gente que pega remédio e toma por conta. Então, voltando a falar nessa questão da depressão e da ansiedade, eu acho que é justamente isso, né? Nós ficamos muito reféns dessa questão da medicação. Então, quando a gente consegue identificar o que é a depressão e o que é a ansiedade, né, a gente tem que começar a nos policiar um pouco mais. Então, como eu coloquei para vocês agora há pouco, né? Como que vai ser quando eu parar de trabalhar? Né? Eu vou passar por uma cirurgia. Eu acho que eu vou morrer. Eu não vou conseguir sair dessa. Né? Eu tô com mau pressentimento. Né? Ou então, eu não tenho mais idade para certas coisas. As pessoas têm que começar a rever suas crenças e seus valores que foram criados ao longo da vida. Porque nós temos crenças, né? E as pessoas são formadas por crenças. Então, como foi colocado agora há pouco aqui, o homem não pode demonstrar que está sofrendo, o homem não pode mostrar que está doendo. Eu não tenho mais capacidade para isso. São crenças. Eu não nasci para isso. São crenças. Eu não tenho mais idade para estudar. Mentira. Hoje em dia, eu não tenho mais condição. Não existe mais curso para terceira idade. Mentira. Existe. Existe faculdade de terceira idade. A terceira idade não tem acesso hoje a esse trabalho que a gente está fazendo aqui? Tem. Da mesma forma, existem faculdades para terceira idade online. Existem faculdades para terceira idade online. E a preços extremamente acessíveis. A preços bem acessíveis. Então, pessoas que, se elas não começarem a perceber que precisam de ajuda, elas estão fadadas a continuar mantendo o mesmo padrão de pensamento e o mesmo padrão de sofrimento. Né? Ficou alguma questão por enquanto? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou aberto. Nelson, eu vou relatar o Carlos, eu vi o nome, mas não vi sobrenome, mas eu acho que foi Carlos Navarro. Ele colocou um ponto bem importante, que é a questão da pessoa não reconhecer ou não aceitar, né? Assim, ele coloca assim, pode acontecer se a pessoa sofra de depressão e ela não percebe isso, né? E isso acontece muito. Eu acho que é importante a gente dar esse, né? O que fazer, qual é o manejo quando ela não reconhece, né? Uhum, uhum. Então, tem pessoas que não percebem mesmo. Né? Mas tem pessoas que disfarçam que não percebem. Porque elas não querem falar. Imagina, eu vou falar que eu estou com um problema emocional. Vão pensar que eu estou louco. Mas para quem não consegue identificar, como a gente estava falando agora há pouco, né? Alguns dos sintomas. Né? Não quero levantar da cama, não quero sair da cama, não quero comer, não quero fazer minha atividade física, não quero atender telefone, não quero falar com ninguém, a alimentação fica extremamente restrita, né? Fica extremamente restrita, ela não estou com vontade de comer agora, então começa a perder peso. Então, se esses sinais são muito recorrentes, é porque tem alguma coisa errada. É porque tem alguma coisa errada.
E aí é onde a gente indica para procurar uma ajuda psiquiátrica mesmo. Porque muitas vezes as pessoas acham que assim, eu vou conseguir sair sozinho dessa. Eu já li relatos e ouvi relatos de pessoas que acham que não acreditam em saúde mental. Eu passo tanta dificuldade na vida, eu saio sozinho. Então eu não preciso disso. Daí é tudo conversa, é tudo balela. Não é, não é, não é. E será que algum dia pessoas que falaram isso não tiveram vontade de pedir ajuda alguma vez? Não tiveram vontade de desabafar com alguém alguma vez? Né? Um amigo, uma amiga, um profissional? Né? Será que essas pessoas não tiveram oportunidade, ou mantiveram as suas crenças de que isso não é para mim, é só para os outros? Né? Então, a gente está levantando situações aqui em que a gente falou de suicídio, né, gente? Então, imagina, quase 8 suicídios a cada 100 mil habitantes no Brasil, 60 a 69 anos de idade. 1.200 suicídios por ano, em média, no Brasil. Vamos calcular isso no mundo, que tem 8 bilhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. Então, cada vez mais, o trabalho da terapia está ganhando importância nos dias de hoje. Né? Cada vez mais. Então, quando eu estava falando daquela questão das medicações, é justamente isso. Hoje em dia, elas não só necessariamente em terceira idade, mas públicos de meia idade se tornam dependentes dessas medicações. Se tornam dependentes dessas coisas. E sobre quem mora sozinho, o que eu oriento? É uma boa pergunta. Que bom que você sobreviveu da sua terapia, Rose. Muito bom. Isso é muito legal. Eu atendo 2 pessoas na terceira idade que moram sozinhos. Inclusive essa senhora que tem essa neuropatia degenerativa, uma polineuropatia. Ela tem 68 anos, ela mora sozinha. Ela mora sozinha, ganha um salário mínimo e uma ajuda de custo de alguns dos filhos, assim, né? Ela procurou ajuda psicológica justamente para isso, para ter com quem conversar. Porque a relação dela com os filhos é muito distante. Ela até consegue, mas uma mora nos Estados Unidos, os outros 2 moram aqui no Brasil, sendo que um só em São Paulo, o outro mora no Sul. Mas pelo histórico de vida, a relação dele se deteriorou e ela ainda busca resgatar essa relação com os filhos. O marido faleceu de Alzheimer, tem alguns anos, né? E ela cuida da doença dela sozinha, né? Ela é extremamente ansiosa, toma medicação para ansiedade, dirige, ela tem uma limitação física, mas ela tem que fazer absolutamente tudo sozinha. Então, na terapia, que ela não falta um dia. Dá 5 minutos antes do horário, ela já está me chamando. Eu falo, calma, minha filha. Não, calma, tem 5 minutinhos aqui. A necessidade que ela queria até fazer mais vezes na semana, mas o convênio não cobre. E ela não tem recurso para pagar, né? Então, na terapia, ela extravasa tudo que ela está pensando, que ela está sentindo. E ela faz chamada de vídeo para mim, para as netas, quando ela tem contato. Mas a relação dos filhos ficou tão conturbada que os filhos acham que o que ela tem é frescura. Que ela faz corpo mole, que ela está inventando doença, que ela não quer que se cuidar, e aí vai. A outra que eu tenho, ela já tem seus 70 anos, ela também mora sozinha, mas ela ainda procura ter um trabalho como corretora, mas corretagem está extremamente difícil hoje em dia. Então ela vive aí também de uma aposentadoria e também não falta uma sessão sequer. Já tem bons anos que ela está em terapia comigo. E os filhos moram muito longe, quer dizer, longe assim, um mora longe, tem 2 que moram perto, mas cada um leva a sua vida, ela é separada e mora sozinha, então ela sofre muito com isso e ela está sentindo, aí entra uma questão interessante aqui. Ela vem sentindo que o peso da idade já está começando a
a causar nela uma questão de ansiedade e depressão maior. Ela fala, como que eu vou me virar sozinha daqui para frente? O que eu vou fazer sozinha? Ela já está sofrendo com essa antecedência. Ela já está criando os pensamentos de sofrimento nela. E a gente tem trabalhado essas questões, né? Para justamente ver o que ela pode fazer. Então, são pessoas que moram sozinhas e que procuraram ajuda. Hoje em dia tem os órgãos públicos, não sei como é que está essa questão dos órgãos públicos hoje em dia, né? Dos CAPs, das UBS, mas também para procurar uma terapia até de baixíssimo valor ou de um custo praticamente zero, tem as faculdades de psicologia em São Paulo, e nessas faculdades de psicologia tem a clínica escola. Tem a clínica escola. Essas clínicas escolas oferecem atendimento por um valor extremamente simbólico ou até gratuito. Não sei dizer quais as universidades que cobram ou não cobram. Mas existe essa maneira de as pessoas também procurarem ajuda. Inclusive pessoas de terceira idade, qualquer faixa etária, isso não tem idade. Isso não tem idade. Então, essas pessoas que moram sozinhas, que elas tiverem essa possibilidade de procurar essas instituições, por que não procurar? Né? Mas só vai deixando bem claro, são terapias feitas por estudantes, mas que são estudantes que vão discutir seus casos com seus professores. Então, são pessoas que estão aprendendo o ofício de atender, mas que discutem os seus casos em terapia, com o professor da faculdade, entendeu? Eu vi que alguém levantou a mão aqui. Ana. Sou eu. O pessoal não está falando, eu falo. Quem sabe assim motiva todo mundo também levantar a mãozinha e falar. Eu acho que assim uma questão que eu queria colocar, né, dessa questão de estar sozinho, né? Sim, é importante procurar uma ajuda psicoterapêutica, né? Essa indicação realmente de buscar os recursos de universidade é muito positiva. A gente, inclusive, utiliza muito aqui na Fazenda. Mas uma dica, acho que assim, importante é buscar meios sociais, de convívio social, né? Hoje, a cidade de São Paulo, ela contempla dos SESCs, né? De unidades, CELs e outros tipos de unidades, né? Que permitem encontros com atividades, tanto educacionais quanto voltadas para atividade física. Então, eu acho que ali também são espaços que ajudam tanto na ansiedade quanto na depressão, que é esse tema que você vem falando, né? Então, era só nesse sentido de complementar realmente essa... E também pedir para que todo mundo participe, não colabore, né? Participe. Legal, muito bom, né? Agora vamos falar do outro lado, né, gente? Vamos voltar a uma pergunta que fizeram lá no começo. O que fazer? Como que a gente pode fazer? Olha lá, a Cristina colocou que fez terapia gratuita numa clínica de uma faculdade. Tá vendo? Né? Então, recursos tem. Né? A cidade apresenta recursos. Né? Mas vamos lá. Voltando na pergunta que fizeram logo no começo, o que fazer nessas horas? Bom, eu acho que no caso a Ana colocou alguma questão aqui, né? Colocou um ponto aqui, mas eu costumo muito, gente, abordar a atividade física. Os benefícios de fazer atividade física. Eu sou um praticante de atividade física já com muita frequência. Inclusive estou fazendo uma pós agora em psicologia do esporte, muito legal, por sinal. Falou que abusou dos ombros, tal, aí, tá vendo? Por que a importância de fazer uma atividade física? Quem pode me ajudar aqui a falar os benefícios de uma atividade física? Ela produz endorfina e bem-estar? Sim. Isso. Eu acho que já começa para auxiliar a oxigenação do corpo. Isso, perfeito. Perfeito.
Ajuda na concentração. Isso. O que mais? Eleva a autoestima. Eu gostei da autoestima. Autoestima, perfeito. Perfeito, Carlos. Perfeito. Endorfina e serotonina, Margarida. Que são os hormônios do bem-estar. Melhora a qualidade de vida, nos torna mais fortes física e mentalmente. Aí, que beleza, gente. Que maravilha. Maravilha. Quem mais? E também tem um monte, né? Às vezes colesterol, um monte de outras doenças acabam, né? Eu, por um período, tive colesterol um pouco alto, comecei a fazer atividade física em casa, através de aplicativo, e eu sou tudo bonitinho agora, os exames, sem problema nenhum com relação a colesterol, questão também da glicemia, um monte de coisa, de benefício, sem contar a saúde mental. Ai, você foca em você, você cuida de você. Exato. Pode falar, Carlos. Eu não sei, é muito forte falar que rejuvenesce? Não, não é não. E ainda mais se você fizer com um grupo de pessoas. Perfeito. Que você faz novas amizades, novos vínculos, onde você trabalha o seu lado social, como colocou a Rose aqui, uma interação social. Não está exagerando, não, é isso mesmo. Uma vez eu ouvi uma frase que quanto mais me fugiu agora textualmente a frase, mas quanto mais tarde eu puder quanto mais tarde eu puder me manter mais jovem, melhor, alguma coisa assim. Quer dizer, mesmo eu chegando nos 50, 60, 70, 80 anos, o quanto eu puder me sentir mais jovem, melhor. Consciência do corpo e do espaço, legal. Então, falando dentro de tudo que vocês colocaram aqui, ajuda muito. Então, eu falei serotonina e endorfina, que são os hormônios do bem-estar. Consequentemente, ajuda na ansiedade e na depressão. Nos quadros de ansiedade e depressão, e isso é constatado, existem inúmeros estudos já falando sobre isso. Quem tiver acesso aqui, a todo mundo que está assistindo, a um YouTube, acesso à internet com frequência, pesquisa sobre isso. Tem um médico muito conhecido em São Paulo, chama Marco Abudi. Ele tem um canal no YouTube muito legal, onde ele fala sobre os benefícios de tudo, né? Da atividade física, da alimentação, da questão medicamentosa, e ele fala sobre outros assuntos também. Então, ele é um profissional muito bom, muito qualificado para falar sobre isso. A Rose falou que segue, tá vendo? Então, Marcos Abud, ele é excelente profissional. Então, melhora na ansiedade, melhora na depressão, melhora na qualidade do sono, melhora a concentração, melhora o seu estado emocional. Você tem a possibilidade de eliminar a quantidade de medicações que você consome. Você está fazendo oxigenação sanguínea, neurológica, cardíaca. Você está trabalhando a sua musculatura, porque com o passar da idade, a musculatura... Uma das atividades muito legais que ajuda bastante é o Pilates. Para quem não conhece, ou então o Pilates é excelente. O Pilates é um excelente exercício. Assim, gente, quem não tiver equilíbrio vai cair toda hora, porque alguém aqui colocou consciência corporal. É um trabalho total de consciência corporal, fortalecimento muscular. Então, o Pilates te coloca literalmente na linha. Mas a meditação, a yoga, andar na esteira, a dança, como colocou aqui, né? Uma natação, uma hidroginástica, porque o corpo precisa de movimento. Quando a gente fala em cérebro, eu costumo falar de neurociência. O que a neurociência fala nessas horas?
Uma coisa muito simples e muito básica, que talvez vocês já tenham ouvido falar, mas é sempre bom repetir aqui. O cérebro precisa de pelo menos 90 dias para se adaptar a uma situação nova. Então, tem pessoas que é assim. Eu sugiro que vá fazer uma academia. Aliás, o indicado para fazer uma atividade física hoje é de pelo menos meia hora por dia. É o mínimo indicado. Qualquer das atividades que eu falei é meia hora por dia. Então, tem gente que fala assim, eu vou fazer... então tá bom, então eu vou fazer esteira. Eu não tenho paciência para fazer esteira, é muito devagar aquilo lá. Aí entra o quê? São as pessoas ansiosas que querem resultado rápido. Gente, você não vai sair correndo numa esteira numa primeira vez que você faz. Nem depois de um mês que você está fazendo. Então, qualquer atividade nova que você vai fazer, você precisa ter, em primeiro lugar, e que eu falo isso para qualquer público, disciplina. Se você não tiver disciplina, você não vai seguir adiante aquilo que está sendo sugerido para você. E não existe melhora do seu quadro mental, emocional e até físico se você não tiver disciplina de seguir à risca aquilo que a gente sugere fazer. Porque a gente tem a mania de se auto-sabotar. O ser humano tem a mania de se auto-sabotar. Então, quando eu falo em atividade física, não precisa fazer uma academia. Mas não gosto de academia. Não estou falando para fazer academia. Hoje em dia, você pode fazer o quê? Uma caminhada. Se você mora numa região que tem a condição de fazer uma caminhada, ou se você tiver a condição de pegar o teu carro, ir num clube ou numa praça, ok, está tudo certo. Meia hora por dia é o suficiente. Meia hora por dia. Mas eu não tenho tempo. Não tem tempo ou não é prioridade? Tem gente que alega essa falta de tempo, mas na verdade às vezes não é nem prioridade. Então, natação, recapitulando, natação, hidroginástica, caminhada, bicicleta, esteira, qualquer coisa é importante. Então, melhora a depressão? 50 minutos de ir para casa para o metrô. Que maravilha. Nossa, isso é ótimo. Né? Então, melhora a ansiedade? Melhora. Por quê? Porque você está extravasando muitas coisas que estão incomodando você. É melhor você gastar meia hora, 40 minutos numa esteira ou numa bicicleta do que se entupir com compulsão por doces ou outras coisas. Ou querer preencher o seu vazio emocional com alguma comida ou alguma outra coisa. Ou gasto, que existe a compulsão por gasto. Né? Melhora a sua qualidade de alimentação. Então você vai se alimentar melhor. Você vai ter a obrigação de se alimentar melhor. Ou então você vai gastar um monte de tempo numa esteira e vai querer repor com um monte de bebida, refrigerante e comida pesada. Porque a alimentação também tem que ser um pouco mais balanceada. Aliás, a alimentação também interfere na saúde mental, e esse Marcos Abud fala isso. A alimentação também interfere na saúde mental. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Melhora a qualidade de sono. Por quê? Porque com os hormônios que libera, você vai estar no bem-estar. Você vai ter mais bem-estar. Então você vai dormir mais relaxado. Você tem a tendência de dormir mais relaxado. E aprender a desligar a mente dos pensamentos do dia ou do que você tem que fazer no dia seguinte. Consequentemente, melhora na depressão. Por quê? Porque o corpo está produzindo um hormônio próprio. Você não precisa introjetar nada para ter satisfação, como um cigarro, uma bebida ou uma outra droga, como as pessoas costumam usar hoje em dia. Né? Então, a depressão melhora? Melhora. Melhora. Trabalha a concentração, trabalha foco, trabalha equilíbrio, trabalha raciocínio, trabalha consciência corporal, trabalha... Nossa, gente, é tanta coisa que a atividade física trabalha. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu vejo, às vezes, pessoas de cadeira de rodas indo lá fazer atividade física. Pessoas que vão com a ajuda de muletas fazer atividade física. Mas eu não... Às vezes faz só para o braço.
não consegue fazer da cintura para baixo. Pessoas de 80 anos fazendo uma esteira na academia. E são pessoas que estão ali religiosamente, todos os dias, ali. Outro dia eu conheci um senhor na academia, eu frequento a academia diariamente. Um senhor na faixa de 60 anos, mais ou menos. E ele estava participando do primeiro dia da aula de Pilates. E aí eu perguntei para ele, né, a gente perguntando, né, o que motivou o senhor a ter que procurar ajuda, né, física? Ele falou, eu tive um princípio de infarto. Vida sedentária, trabalhou demais, nunca cuidou da saúde. Aí o que aconteceu? O corpo deu um aviso para ele, vai cuidar de você. Você já fez muito, vai cuidar de você. Então ele com 60 anos de idade estava começando a fazer atividade física. Por força de uma situação? Foi por força de uma situação. Mas ainda bem que aconteceu de uma certa forma, porque ele tomou consciência do que ele precisava fazer. E hoje ele vai na academia diariamente, inclusive já perdeu um pouco de peso, já eliminou um pouco até de gordura abdominal, porque o homem é na barriga, né, gente? O homem que não tiver barriga, né? Então perdeu um pouco, então percebem os benefícios. Então quando uma pessoa ela começa a perceber, e inclusive na terceira idade, né? Começa a perceber os benefícios, ela não vai querer parar mais. Nelson, o que eu achei muito interessante, e talvez as pessoas sempre associem exercícios à academia, foi interessante que você colocou, que não é só isso, exercício né? Eu até comentei aqui, eu pulo corda. Comecei a pular corda, em 3 semanas eu emagreci 3 quilos. O objetivo não era emagrecer, o objetivo era saúde mental. E eu faço isso porque é interessante que ele cria aquela necessidade de você fazer. E é bom, é benéfico. E em meia hora, para mim, é o suficiente. Então, eu acho que o segredo são as pessoas pesquisarem coisas que dêem prazer. E que elas, né, que nem a Tânia falou da dança. Eu, por exemplo, eu não danço, mal eu pulo corda, aprendi agora, entendeu? Eu não tenho essa coordenação motora. Mas é interessante que as pessoas busquem alguma coisa que gere prazer. Não que nem você colocou, né? Ah, vou ficar aqui nessa esteira. Eu não ando em esteira, eu prefiro andar na rua. Então, é a pessoa se conhecer, é começar a ver e se encontrar, né? Exato. Até porque, né, gente, o corpo ele vai perdendo massa muscular, 50, 60, 70 anos, vai perdendo massa muscular, vai perdendo mobilidade, vai tendo dificuldades de mobilidade. Quem aqui não tem problema de coluna? Fala para mim. Quem aqui que não tem problema de coluna? Problema de coluna é o mais típico das pessoas hoje em dia. É o mais típico. Por quê? Problema de coluna. Muita sobrecarga de atividade, muita coisa para fazer. A coluna lombar dói muito. Olha lá. Principalmente a lombar é a campeã das pessoas que mais têm dor na lombar. E a cervical, de tanto que fazem aquele exercício que fica assim. Hoje tem a síndrome da cervical, né? Porque as pessoas ficam tanto no celular que acabam afetando a cervical. Então, a física é isso, gente. Fazer uma caminhada por dia com um grupo de amigos, qual o problema? Agora, eu falei agora há pouco da questão da alimentação, né? O porquê que a alimentação tem a ver com a saúde mental. Como é que é a alimentação de vocês, gente? Vamos lá. Como é que é a qualidade das coisas que vocês consomem hoje em dia? Dança terapia é muito legal. Muito legal. Aliás, dança de salão é um ótimo exercício. Falando de alimentação, como é que está a qualidade da alimentação de vocês? Vocês têm colesterol, vocês têm triglicérides, vocês comem muita coisa gordurosa, vocês comem muitas coisas prontas, rápidas, têm pressa de comer, como é que é isso? A Valéria colocou comidas rápidas e prontas. Já a Rosemary falou que atualmente é muita salada e tapioca porque ela estava obesa. E então agora ela está seguindo essa dieta. Fast food jamais. Ai, que maravilha, adoro ver essas coisas.
A Aldine coloca que evita açúcar, massas, frituras. Mesmo assim, está longe do ideal. Uhum. Refrigerante, vocês tomam muito? Uhum. Refrigerante, vocês tomam? Não? Suco de caixinha? O que é muito? Muito? Vamos dizer, exageradamente, todo dia. Ufa, tô salvo. Agora, se você chega no final de semana e abusa tipo 2, 3 latinhas no final de semana, 3, 4. Não, eu tô tranquilo porque você falou refrigerante, cerveja você não comentou, então tudo bem. Então já que você Já que você tocou. Deixa eu ligar o ventilador aqui. Já que você citou isso, muito bem lembrado, o consumo moderado, obviamente, não faz mal. Não faz mal. O problema é quando a pessoa tem um quadro de alcoolismo, né? Aí o bicho pega. Aí a coisa E o que é complica. o consumo moderado? Agora, eu vou repetir a pergunta do refrigerante. O que é o consumo moderado? 3 quartos fardos. Por ano. Por ano. Consumo moderado, você tomar só de final de semana. Uma latinha, alguma coisa assim. Uma latinha, 2 no máximo. Ixi. Uma. Gente, um copo por semana. Olha lá que beleza. Maravilha. Gente, não tem bebida melhor para se consumir do que a água. Não tem. Não tem. Né? Eu já atendi gente que tomava de 3 a 4 litros de coca por dia. Então, o refrigerante, ele cria uma compulsão. Aliás, fast food, refrigerante, suco de caixinha. Infelizmente, nós nos alimentamos mal. Infelizmente, nós nos alimentamos mal. E com isso, temos, consequentemente, problemas de fígado, de rim, de pâncreas, de estômago, de intestino, e aí vai. Por conta de uma alimentação que a gente meio que se obriga a ouvir, é isso que eu tenho para comer, eu vou comer. Mas quando a gente chega numa certa fase da vida, eu acho que a gente tem que começar a selecionar um pouco mais. Aliás, a gente sempre tem que selecionar. Mas chega uma certa altura da vida que a gente tem que falar, não, pera, isso daqui está me fazendo mal, não vou consumir mais. Não vou consumir mais. Por quê? Porque se a gente está falando em atividade física, que faz bem para o corpo, para a mente, para tudo, se você não cuidar da sua alimentação, consequentemente, você vai ter a tendência de também de tomar mais medicações até para corrigir esses problemas que a gente vai tendo depois de uma alimentação ruim. Então, muitas vezes, comer muito fast food, às vezes abusar numa comida de massa, às vezes abusar numa cerveja, como o Carlos estava colocando aqui, às vezes abusar num refrigerante. Né? Se a gente não faz acompanhamento médico com frequência, para ver nível de colesterol, triglicéridos, etc. Consequentemente, a gente está fadado a ter outros tipos de problemas. Então, cuidar da alimentação também é cuidar da saúde mental. Então, que ainda colocou aqui a colega, né? Uma tapioca, salada, né? Não abusar, não comer abusivamente, porque comer abusivamente pode estar relacionado à ansiedade. Como pode estar relacionado também a uma depressão. Quando você também, às vezes, não identifica aquilo que você está sentindo, ou você quer comer uma coisa a mais para suprir aquela sensação ruim que, precisou adoecer para perceber, para saciar aquela coisa ruim que tem dentro de você. E quando a gente vê, entre aspas, o benefício de estar comendo muito, que sacia aquela ansiedade, a tendência da gente é querer comer cada vez mais. Como também de uma bebida, como também exagerar no doce, principalmente o chocolate. Então, pessoas que são compulsivas por chocolate também tem muito essa coisa de querer suprir uma necessidade física que está incômoda. De querer aliviar uma sensação física que está incômoda.
Quando a gente está muito agitado, então, então, quer saber? Então eu vou beber uma cerveja para me acalmar. Vai fazer efeito? Vai fazer efeito. Então, a tendência da pessoa continuar consumindo é grande porque ela está vendo benefício nisso. Só que as consequências podem vir mais tarde. Eu atendo gente que toma refrigerante Coca-Cola, principalmente todo dia. Aliás, curiosidade. Vocês sabem qual é a palavra mais falada no mundo? Alguém sabe? A Larissa já falou. Não acredito. Coca-Cola é a palavra mais falada no mundo. Por incrível que pareça. Recentemente eu vi numa padaria perto da minha casa aqui, ele perde para a mãe, perde para a mãe, sim. Uma lata de Coca-Cola que a padaria estava começando a vender, dessas importadas americanas, com cereja e marshmallow, alguma coisa assim. Gente, deve ser horrível isso. Deve ser horrível. R$23 uma latinha de Coca-Cola. Eu não pago nem 5, eu vou pagar 23? Não vou. Há décadas que eu não tomo refrigerante. Décadas. Não tomo refrigerante. Não tomo. Então, o melhor líquido para você consumir ainda é a água ou o suco de polpa. E maneirar na alimentação. Evitar coisas gordurosas, coisas que vários médicos que com certeza já falaram para vocês. Mas que a gente gosta muitas vezes de se sabotar. E muitas vezes nas sabotagens a gente cria outros problemas. Então, se a gente não fizer um trabalho preventivo, a gente vai ter consequências tanto físicas quanto mentais e emocionais, consequentemente. Então, vocês percebem que a gente está tentando englobar um pouco de tudo aqui? Né? Então, qual a importância, então, para um público como vocês, né? Que tem experiência de vida, né? Que já trabalhou uma vida inteira, que já cuidou de filhos, que já trabalhou para sustentar a sua família, para ter construiu o seu patrimônio. Você não acha que a gente merece um pouco também cuidar da gente agora? Né? E de ter uma vida mais em qualidade, dentro da medida do possível. Se não dá para pagar uma academia, faz uma caminhada. Né? Começar a cuidar melhor da alimentação, procurar uma ajuda psicológica quando necessário. Né? Fazer um trabalho de recondicionamento físico, mental. Praticar atividades que vão trazer ganhos positivos para vocês. Será que não dá para a gente pensar que, poxa, eu já vivi tanto, agora eu quero cuidar de mim, preciso cuidar de mim para não ter que passar o que eu passei lá atrás? Porque muita coisa do que a gente está colocando aqui é em caráter preventivo. Então, muita coisa que se fizer agora vai evitar consequências lá na frente. Pode falar, Fernanda, que levantou a mão aqui. Eu vi uma pessoa que levantou a mão, uma tal de Fernanda. Não? Ela levantou, mas não sei se ela está conseguindo. E o Carlos levantou na sequência. Eu levantei isso. Não, eu acho gozado com essa questão de alimentação, porque é assim, tem muito a ver com a questão cultural. Eu descendo de família europeia, especificamente espanhol. Cara, então a parte de embutidos, pão, o Ramon, o famoso, isso faz... O vinho se coloca no lugar da água na mesa. Então é difícil pra gente aqui. Tudo bem, agora eu tô com 63 anos e uma hora a conta vem, não tem a dúvida. Mas é porque pra gente, tem gente que vive para comer e outro come para viver. Então, o prazer, a comida para a gente é um prazer, é a reunião de família. Então, tem todo um aspecto cultural que você tem que cuidar disso também, né? Uhum. Sim, mas é aquilo, né, Carlos? Às vezes você abrir mão de alguma coisa não é uma coisa tão simples. Mas quando a gente cria uma disciplina e consciência de que tem que mudar alguma coisa, a gente vai fazer um esforço.
E isso eu falo muito para os atendimentos que eu tenho para os meus pacientes. Né? Então, as pessoas querem resultado rápido, não vai ter resultado rápido. Não querem. Então, a lei do mínimo esforço. Tá bom assim, deixa quieto. Aquela coisa de... Né? Então, se a pessoa não tem consciência, disciplina com ela mesma, eu uso uma frase que eu acho que é importante para qualquer faixa etária. Eu acho que vale a reflexão aqui. Qual é o grau de comprometimento que você tem com você? Né? O quanto você se conhece. Eu me conheço, eu sei que eu sou assim, 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 assim. Mas o ser humano, ele é mutável, ele tem capacidade de mudar a sua maneira de ver as coisas. A personalidade a gente não muda. Mas a maneira de ver as coisas, a gente pode mudar. A maneira de enfrentar certas coisas, a gente pode mudar. Né? Então, qual é o grau de comprometimento que você tem com você? Seja na sua saúde física, na sua saúde mental e quem tiver uma religião na saúde espiritual. Né? Qual é o grau de comprometimento? O quanto você se compromete a cuidar de você de uma maneira integral? Qual é o grau de comprometimento que você vai se dedicar de tempo? Porque não precisa ser a quantidade, né? Mas a qualidade que você vai utilizar o tempo que você tem. Como que você vai dispor de alguma coisa para fazer um bem para você? Qual é o grau de comprometimento que você vai ter com você? Porque se a gente chegou até aqui, 50, 60, 70, 80, o quanto mais eu quero viver? O quanto mais eu quero ter qualidade daquilo que eu estou vivendo? Então, em qualquer faixa etária, é possível a gente desenvolver isso que eu estou falando. É possível. Né? Muita gente não desenvolve porque não quer. Ok, está tudo certo. Mas a gente sempre orienta. O quanto você quer ainda ter qualidade de vida. Eu vi que levantou uma pessoa aqui, levantou a mão. Oi. Oi. Ronaldo, boa tarde. Boa tarde. Nessa linha toda aí de ser seletivo na alimentação e tudo mais, eu que já passei dos 50, eu falei que eu já virei esquina, né? Já dobrei a esquina. Eu também. E é uma preocupação mesmo, essa qualidade de vida futura tem que começar o quanto antes. E uma coisa que eu adoto em casa, que nem a gente falou da cerveja, do refrigerante, o Carlos, né, com a delícia que é a comida, né, para todo mundo, para mim é um prazer também. Eu sou bem seletivo, eu acho que a gente tem que ser seletivo na hora de trazer para dentro de casa. Você pega um refrigerante, deixa geladinho lá na porta, uma hora você vai pegar numa terça-feira à tarde e você vai tomar. Então, eu tenho muita preocupação. Eu tenho 2 crianças, né? 2 adolescentes. E eu sou bastante embutido, né? Tentar ser razoável nesse negócio de trazer para dentro de casa. Porque estando ali na mão, é muito difícil, né? É difícil. Sabe o que é isso, Ronaldo? Muitas vezes são os gatilhos, né? Então, por exemplo, você tem uma latinha de Coca-Cola na sua geladeira. Está um calor terrível. Quer saber? Eu vou tomar. Eu vou tomar. Porque, teoricamente, a Coca-Cola, por ser a palavra mais falada no mundo, já vem logo na mente. Então, o que eu vou beber? Em vez de eu tomar água, eu vou tomar Coca-Cola. Perfeito. Teve mais alguém que levantou a mão? Obrigado, viu, Ronaldo? Teve mais alguém que levantou a mão? É isso mesmo, Larissa. Ganhou pontos comigo. O Marcelo Luiz, que levantou a mão. Pode falar. Alô? Oi. Está ouvindo? Estou ouvindo. Vamos dizer, a linha de raciocínio que está sendo colocada ela é correta. Só que tudo que dessa linha de raciocínio que está tendo, ela trata com a individualidade. E quando trata da individualidade, aí começa o perigo. Porque a individualidade, ela não, vamos dizer, não preenche a coletividade. O que eu quero dizer?
Alimentação. A gente sabe que daqui a uns anos, o que vai acontecer? Você vai tomar uma pílula e vai te satisfazer. E não vai precisar tomar mais nada. Nós estamos vivendo também, eu não sou gordinho, nós estamos vivendo numa época onde nós podemos fazer a seleção do que comer, do que beber e etc., desde que é aquela outra história. Existem pessoas que não podem tomar, por exemplo, cerveja. Se tomar um copo, já faz besteira. Ou vai fazer besteira no sentido positivo, e no sentido negativo, como eu já tive um colega meu, que ele tomou um copo de cerveja, mudou totalmente e brigou com meio mundo. Então, isso daí interfere. Quando eu falo coletivo, é o tal negócio. É muito fácil falar para a pessoa, falar, negócio que você tem que se preservar, você tem que melhorar a tua saúde, você tem que melhorar isso, melhorar aquilo. Aí vem a questão. Ele vive sozinho ou vive em sociedade? Se ele vive em sociedade, ele não pode pensar em exclusão dele mesmo. Ele tem que entrar nessa sociedade. E para entrar nessa sociedade, o que acontece? A sociedade ela vai exigir determinados compromissos e assim por diante. Por exemplo, você vive numa cidade, como um colega nosso aí falou, ele é descendente de italiano, coisa parecida, comer massa e etc, etc. Ele vai deixar de comer massa? Não pode, porque ele vive numa sociedade, ele não vive sozinho. Se ele chegar e falar, a partir de hoje, porque eu vou morrer como Faustão, homem rico, poderoso, ele podia ter feito isso. Mas, simplesmente, continua o coração dele que está indo. Então, se ele vivesse em sociedade para questionar esses problemas, no sentido do coletivo vir em cima do individual, para que o individual se fortalecesse, seria bem diferente. Eu, por exemplo, faço parte do Lions. O Lions não é o melhor clube, nem o pior. É um clube que tem um objetivo. O objetivo é tentar entrar dentro da sociedade que ela possui determinados tipos de problema e tentar alertar das coisas, mas não de forma individual, mas de forma coletiva. Não adianta você falar para a pessoa não comer se ela não tem dinheiro. Por exemplo, a maior parte do servidor público tem dinheiro, principalmente o servidor do Estado de São Paulo, não tem dinheiro. Se for tentar bancar uma situação dessa, primeiro, além de não ter dinheiro suficiente, não tem supermercado suficiente com esses alimentos. Eu já entrei em vários supermercados especializados também, tem dificuldade, eles só têm determinadas coisas. Então, isso falta muito. Carne, por exemplo. Tem gente que gosta de carne com gordura. Tem gente que tira a gordura da carne. E aí começa o perigo também, porque um pouco de gordura vai ter que ter por causa da saúde dele. Tem gente, como o Jacan falou, tem gente que acha que existe carne de soja. Não existe carne de soja. Existe soja modificada com a característica, mas não existe carne de soja. Então, aonde eu quero chegar? Se tudo isso que você falou, que é positivo, não tem nada, você é um profissional da área, mas eu tenho que acrescentar mais coisas relacionadas ao campo da sociedade. Um servidor sozinho, aposentado, muitas vezes a mãe servidor, briga com o marido, ou não tem marido, briga com o filho, ou não tem filho, e vive sozinho. O que ele tem que fazer? Ele tem que ir na academia, ele tem que comer bem. E a mente? A mente some. Ela não é uma pessoa que, por exemplo, tipo Buda, que vai lá filosofar na cabeça, etc., e tentar, eu estou bem, vou ficar melhor, não sei mais o quê. Não é treinada para isso. Então, a nossa sociedade tem esses aspectos. Então, aonde que eu quero colocar? Que tudo isso daí que foi colocado, mais uma participação na sociedade. A pessoa escolhe o culto, o que ela quiser,
seja evangélico, católico, etc., não importa. Ela tem que entrar num grupo. E nesse grupo, ele tem que tentar, ou se ela não souber definir direito, não souber que tipo de grupo que é, aí sim procurar um psicólogo bem treinado, porque nem todos os psicólogos são bem treinados nesse aspecto que você está falando, bem treinado, falar, eu vou entrar nesse grupo, até que ponto que vai afetar minha mente? E até que ponto que não vai afetar? Aí o psicólogo vai falar, desde que ele não entre em certas coisas, por exemplo, a maior parte das igrejas utiliza a hipnose, e pouca gente sabe que você entra numa igreja, não estou falando católico, é evangélica, se você ouvir 3 vezes uma palavra, isso daí já caracteriza a hipnose. Primeiro ele começa com relaxamento, e depois ele aplica a hipnose, fala, o diabo está aqui, não sei mais o quê. Aí também não, né? Aí, na hora que ele vai conversar com o psicólogo, ele vai fazendo as perguntas, aí ele vai descobrindo que não é um meio bom para ele, a menos que ele saiba se proteger. Em resumo, é isso daí. Dá para melhorar? Dá, sem sombra de dúvida. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade grande em entrar em restaurante, porque a maior parte dos restaurantes, aqui de Ribeirão Preto, né? O pessoal não sabe fazer carne, não sabe fazer arroz. Mesmo falar, é no ponto, sem ponto, não sei mais o que, pega a carne, coloca no isopor e depois fala, isso daqui é pequeno de primeira qualidade. Só que não está amarela, entendeu? Não está amarela, não dá para comer. Então, isso daí já me resiste. Coxinha, por exemplo. Coxinha é um negócio muito gostoso, delicioso. Primeiro, tem pouca gente que sabe fazer coxinha sem gordura. Segundo, toda coxinha que está num ambiente lá, ou você fala, quero uma coxinha, o cara já leva no micro-ondas lá para esquentar. Eu falo, não aceito. Ou ele esquenta uma vez, ou não vai dar certo. E assim vai. Tem refrigerante é a mesma coisa, tem que evitar na medida do possível, mas não cancelar. Você tomar Coca-Cola. Minha avó, por exemplo, fumou a vida inteira. Depois que um médico, com quase 90 anos, o médico falou, você tem que parar de fumar, senão você vai morrer. Passou 1 ano depois, ela morreu, porque eu sentia saudade do fumo. Então, são coisas da vida. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Mais alguém que levantou a mão? Não. Não? Bom, gente, eu acho que a gente está acabando aqui, daqui a pouco está dando o nosso horário, né? Tá a parte final aqui. Se ficar alguma questão que alguém queira colocar, algum comentário, como o nosso colega colocou, agradeço o seu comentário. Muito oportuno, acho que é importante que o senhor colocou essa questão da sociedade, eu acho que é realmente isso mesmo. Mas a gente espera que com o que a gente está discutindo aqui, com tudo que a gente está falando, que na verdade tudo que a gente está falando são situações que dá para explorar e fazer várias lives aqui, né? A gente está colocando os pontos principais justamente para poder fazer com que vocês possam propagar isso mais para outras pessoas, que aqui estamos em 102 pessoas assistindo, né? Quer dizer, se vocês puderem ir propagando isso para cada vez mais pessoas, quantas pessoas não podemos atingir, né? Então, isso é legal, o trabalho, acho que o encontro em grupo é isso, para poder propagar isso para outras pessoas, junto com as reflexões que a gente esteve junto aqui, eu fiquei muito contente com a participação de todos. Mas eu fico à disposição para quem quiser falar mais alguma coisa. A Ana levantou a mão. Peraí que eu me perdi nas minhas telas aqui para abrir o microfone. Eu só queria fazer até um sentido de um fechamento aí importante, Nelson, que assim, né, a mudança de hábito, ela sempre parte do individual para o coletivo, e isso é importante, né, e hoje a gente abordou 2 temas muito importantes, que é a questão da saúde mental, né, que é os aspectos da depressão e da ansiedade, né, desde o ponto de que, assim, quais os sintomas, como ele começa, como eu reconheço, e até o que eu posso e o que eu devo, né, fazer
para que isso melhore, né? Então, você abordou a questão do, né, buscar uma ajuda especializada, terapêutica, né, de um especialista, buscar os recursos da comunidade, buscar também a prática da atividade física como sendo primordial, né, para a manutenção da nossa saúde mental, né, e, lógico, acompanhada com uma alimentação saudável, que é inclusive o tema da nossa próximo encontro, né, com a Secretaria da Agricultura. Então, assim, né, a mudança mudança de hábito, né, ela é muito difícil, ela não é uma questão básica, como você trouxe, né, ela é plural, ela não é singular, né, e isso é o nosso desafio, né, é trazer isso para a nossa rotina diária. Acho que todo mundo tomou nota, né, de tudo que a gente foi discutindo aqui, e o convite é que saia daqui com uma reflexão, né, sobre tudo que nós falamos e propondo essa mudança, propondo agir diferente, né, colocar meta, estabelecer um propósito, né, estabelecer critérios aí para que aos poucos vá adquirindo novos hábitos, uma nova cultura. Então, assim, em nome da Secretaria, né, da Fazenda e Planejamento, em nome do Núcleo de Qualidade de Vida, eu agradeço, né, essa tarde gostosa, essa tarde de troca e de aprendizagem que a gente teve a oportunidade, né, de experimentar. Tá bom? Obrigada. E obrigada a todos. E eu convido todos os servidores, a Lari vai colocar agora no chat a nossa pesquisa de satisfação. A gente vai também depois compartilhar. É importante para nós, né, saber como que vocês se sentiram, como que foi o encontro de hoje. E eu espero todos vocês no próximo encontro. Obrigada. Obrigada a todos. Bom, eu agradeço também, foi muito legal participar, foi bem bacana, contando com a participação de todos, né, que colocaram suas opiniões, que colocaram seus comentários, que tiveram essa participação de alguma forma, direta ou indireta. Eu fiquei muito contente, muito feliz. Agradeço muito de coração a participação aqui de todos, do convite que vocês me fizeram. Espero ter acrescentado bastante coisa aí para vocês. Também aprendi com o que vocês colocaram, muitas coisas. E eu fico à disposição, a hora que vocês quiserem, eu estou aqui à vontade de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Nelson. Eu coloquei aqui no chat lá no YouTube, coloquei os seus contatos para que as pessoas possam tirar dúvida ou entrar em contato por qualquer outro motivo, tá bom? Tá joia. Agradeço muito. Muito obrigada. Obrigado a vocês, um abraço a todos. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Ótima tarde. Tchau, boa tarde. Final de quinta. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.